Muitas cidades estão desenvolvendo projetos, grande parte deles utilizando reeducandos na área da construção. Com isso, barateia-se o custo e dá oportunidade a estes reeducandos de serem inseridos na sociedade. Afinal de contas, pelo menos é esta proposta que está muito bem clara e definida quando se trabalha a ressocialização desses reeducandos. O que você acha? Eles merecem uma oportunidade? Eles merecem uma chance? Porque dentro de uma penitenciária há presos que têm bons comportamentos e há aqueles que são rebeldes por natureza e esse não tem jeito. Qual é a sua opinião? O Estado, o município pode utilizá-los, principalmente em obras públicas, em parcerias com empresas privadas? Qual é a sua opinião? Pense nisso e acompanhe essa matéria e depois você tire as suas conclusões, porque uma lei municipal proíbe a contratação de detentos em obras públicas. Assista essa matéria e a sua participação aqui no programa SBT Comunidade hoje é importante. Você vai poder se manifestar, por enquanto, através do telefone 3028 9750. Logo, logo, você vai poder se manifestar falando comigo ao vivo. Mas, por enquanto, você vai participar através do seu telefonema para cá, 3028 9750. Assista essa matéria e eu quero saber qual é a sua opinião com relação a este assunto. Eu, particularmente, já tenho a minha, mas eu quero ouvir você. Você pode participar comigo, tá bom? Matéria foi feita pelo repórter Éder Pereira, com imagens de Eduardo Guimarães. Dito, traz para mim essa matéria, ela é muito importante. Na tela. Você já ouviu falar de ressocialização? Tanto é que em Cuiabá existe o Centro de Ressocialização do Carumbé. Lá ficam pessoas que cometeram crimes, lá fica o regime fechado e depois passa para o regime aberto e semi-aberto. E aqui em Cuiabá, a lei é o de número 5.718, de mês de setembro de 2013. Já foi sancionada pelo prefeito Mauro Mendes. Nesse projeto aí, requer o cumprimento da ficha limpa. E decorrente da situação, todo mundo sabe que a prefeitura antes contratava pessoas para fazer limpeza urbana, limpezas de canteiros, podas de árvores e outros serviços da prefeitura. Só que mediante essa lei que eu citei, de número 5.718, fica proibido a contratação dessas pessoas que têm, digamos assim, passagens pela polícia ou que tenham cumprido penas. Tanto é que, mediante toda essa situação, aqui na Casa de Leis de Cuiabá, que é a Câmara Municipal, o assunto foi em tona e um vereador está já tramitando aqui nessa Casa de Lei um projeto para que essas pessoas que estão em regime aberto e semiaberto possam trabalhar sim na prefeitura como outros órgãos públicos. Chico, um assunto, como eu disse no início aqui, bastante polêmico. Pessoas que são condenadas, já passaram para o regime fechado, aberto e semiaberto, não podem ser contratados mais pela prefeitura de Cuiabá. Como é que é essa história aí? Na verdade, principalmente a Secretaria de Obra e a Secretaria de Serviços Urbanos, eles sempre utilizaram a mão de obra desses que estão no regime aberto ou no regime semiaberto para fazerem esse trabalho braçal. Com a aprovação dessa lei 5.718, essas pessoas não podem mais ser contratadas em razão das exigências de documentação que é feito no edital de contratação. Por exemplo, exige a certidão de quitação eleitoral. Todos sabem que um condenado que cumpriu o regime fechado, cumpriu ou está cumprindo o regime semiaberto e ora está no regime aberto, esse, por ter sido condenado, ele tem impedimento junto à Justiça Eleitoral e não consegue essa quitação. Então, quando nós fizemos a alteração a essa lei, o objetivo principal é continuar dando oportunidade a essas pessoas que já estiveram na marginalidade, que cometeram alguma espécie de crime e que hoje estão
buscando uma oportunidade. E não pode ser o poder público que vai tirar a oportunidade dessas pessoas. Ora, tanto se fala em ressocialização, tanto se fala em oportunidades a esses detentos que querem trabalhar, que hoje estão no regime aberto, no regime semiaberto e que precisam dessa oportunidade para conhecer o outro lado da vida. E não pode ser o poder público quem vai fechar essas portas. Em razão disso, fizemos alteração nessa lei, está tramitando na casa, já fizemos uma conversa com a Procuradoria-Geral do município de Cuiabá, temos apoio do então procurador, do doutor Rogério Galo, e que nos garantiu concordar com o teor dessa lei e que eu não vejo problema quanto à sanção dela por parte do prefeito, em razão de que nós queremos garantir a continuidade do serviço de limpeza em Cuiabá e garantir a oportunidade de trabalho a essas pessoas que hoje precisam conhecer o outro lado da vida. Vereador Chico 2000, obrigado pelas informações. Fica o registro dessa matéria, como eu disse, bastante polêmica, mas que o vereador já está tramitando nessa Casa de Leis um projeto para fazer essas alterações. Com imagem do Eduardo Guimarães, Éder Pereira sempre informando. Uma notícia atrás da outra para o SBT Comunidade.